Será que estamos presenciando o fim das placas de 8 GB, de 6 GB, de 4 ainda não acabaram, mas será que 8 hoje ficou pouco? Lucas, qual é a VRAM que eu preciso ter para esse ano, para o ano que vem? A minha resposta mais simples é: junta mais e pega 4090 de 24 GB. Não poderia perder essa oportunidade da piada. Mas assim, pessoal, VRAM voltou à tona, a discussão de VRAM, depois de um tempo que estava meio adormecida aí, até porque no ano passado mal se conseguia comprar a placa de vídeo, só depois do fim da mineração que a gente voltou a conseguir comprar a placa de vídeo, e agora que as pessoas estão conseguindo comprar novamente, tanto no AliExpress quanto no Brasil, volta-se a ter essa discussão de VRAM, especialmente após grandes jogos chegarem com uma otimização filezinha daquele tipo ali, né? Hogwarts Legacy, todo bugado, ainda tem vários bugs e glitches ali. Você não conseguiu rodar direito ali com placas de 8 GB com certas configurações gráficas. Tiveram vários comparativos disso, mostrando que placas de 10 e 12 GB, às vezes com um chip gráfico inferior, conseguia mais estabilidade. O Last of Us, emblemático, 10 anos atrás, lançou no PlayStation 3, foi feito o remake usando uma engine mais moderna, a engine que roda no PlayStation 5, também rodou no PlayStation 4 no base e no PS4 Pro, né? Agora um pouco melhorado no PlayStation 5. Veio para PC com um port terrível, né? O jogo muito mal otimizado, crashando o tempo todo. Basta ver Steam, tanto de reclamação que tem, e não só por pessoas com placas de 8 GB, de 6 GB, de 4 GB, pessoas com placas muito fortes também enfrentando dificuldades. Então, assim, existem situações que realmente você vê, cara, esse jogo tem gráficos muito bonitos, pô, Path Tracing, gráficos estonteantes, e 8 GB não dá conta disso daí. Mas também tem jogos que vêm mal otimizados, mal programados ou mal portados para PC, que os desenvolvedores simplesmente largam as contas pro hardware da galera. Então, se o cara tem 16 GB de VRAM, roda mais estável. Não porque precisa daquilo, mas porque a programação foi feita de uma forma muito ruim e fica nas costas do usuário final fazer ou não upgrade. E isso não deveria ser assim, mas infelizmente tem sido realidade. E o que eu faço, cara? Eu espero os caras corrigir ou, cara, perdi esse jogo, vou comprar logo uma placa com muita VRAM para não ter dificuldade para jogar. Então é uma situação complicada, cara, porque envolve novos custos. Agora, o ponto é, nós temos jogos bugados que foram sendo corrigidos. Você pega o Last of Us, uma semana depois, vários hotfixes e um patch grande corrigindo os problemas. Drivers da NVIDIA e da AMD corrigindo o problema também. Então, se eu pego aquele ponto inicial onde eu não conseguia rodar malemar com a 3070 no médio, que ficava crashando por conta de falta de VRAM, hoje eu consigo rodar em 1440p nos gráficos no alto, dentro dos 8 GB de VRAM que eu tenho na placa, usando DLSS. Então, assim, naquele momento, 8 GB não dá. Hoje eu vejo, pô, tá dando. Agora, por quanto tempo vai dar, realmente é uma pergunta que é difícil você responder, porque eu não sei o que os caras vão fazer no futuro. A não ser por algumas entrevistas que nós temos visto, por exemplo, o desenvolvedor da Unreal Engine 5 recentemente, o Hard Unboxed, a gente falou sobre isso, aonde ele disse que, olha, os jogos da Unreal Engine 5 vão exigir 12 GB de VRAM. São jogos que ainda não chegaram, mas a gente vê as demos, realmente a demo da Unreal Engine 5 é muito bonita. E ele fala, cara, 12 GB de VRAM é o mínimo. Significa que 8 GB não vai dar para rodar? Não necessariamente, porque no PC você consegue fazer o ajuste de resolução, de gráfico, ativar FSR, DLSS, que vai fazer a resolução nativa cair e subir de volta com upscaling, reduzindo a VRAM junto com isso. Eu já mostrei para vocês que isso acontece. Então dá para ser ajustado. Tá? Agora, lógico que quem tem mais VRAM vai estar com uma margem de segurança melhor para o futuro. É uma coisa que você tem que avaliar caso a caso, tá bom? Sempre que você puder ter mais VRAM, tenha. Se eu estou em dúvida entre duas placas e essa tem 4, 6, 8 GB de memória a mais, cara, ter mais memória é melhor. Não tem um cenário onde eu veja, não, mais memória não é melhor. Não tem como. Mais é melhor. É uma conta simples, tá? Aí você avalia o custo-benefício para você de acordo com o preço que está chegando no mercado, tá bom?
Eu quero mostrar para vocês o database da Steam, e isso é muito crítico porque vocês vão perceber que boa parte das pessoas não tem placas com muita VRAM. Agora 8 GB virou pouco, então muita VRAM seria acima de 8, por exemplo, né? A gente vai ver aqui, ó, que hoje a placa mais popular é a 3060, que tem 12 GB. Tudo bem que tem aquela versão de 8, mas ela chegou muito recentemente, então a versão de 12 aqui é a maioria. Perdão, a maioria não, a mais popular, porque a maioria são placas com menos de 8 GB, se você for ver bem. Até corrobora aquela informação do desenvolvedor no Unreal Engine 5, olha, 12 GB é o mínimo, beleza, 11% das pessoas estão dentro do mínimo aqui, né? Somado com outras placas, por exemplo, 3080 de 12 GB, enfim. Mas pega, por exemplo, as duas placas abaixo dela, 2060, 6 GB. 1060 tem a de 3 e a de 6. Essas duas placas são 16% das pessoas, que é mais do que tem na 3060. E se você continuar somando, ó, 3070, 8 GB, mais 5%, então 21% das pessoas. 3070 Ti, 8 GB, coloca aí 26%. 1650, aqui já foi 30% dos usuários que tem placas de 4, 6 e 8. E se você for fazer essa conta, com certeza você vai ver aqui que pelo menos, cara, 80% das pessoas estão usando placas de 8 ou menos, tá? Então, o desenvolvedor olha para isso daqui, eu acredito que olhe e fale, cara, a gente precisa lançar um jogo com gráficos bonitos, a gente quer fazer isso, a gente não quer parar no tempo, afinal, se fosse para parar no tempo, a gente tava com as placas de 1 GB de VRAM ainda, com aqueles gráficos do PlayStation 2. Nós queremos evolução gráfica, não queremos? Mas eu também preciso olhar o que o mercado tem para eu me adequar a ele. Então essa é outra situação delicada, porque às vezes o cara ele quer lançar um jogo com gráfico path tracing muito bonito, mas não tem hardware para isso no mercado. É uma limitação que eles encontram muito nos consoles. No PC você ainda pode trocar a placa de vídeo, no console não, é aquele hardware ali. Você lembra que quando lançou o PlayStation 5, pô, o PlayStation 5 tem um hardware melhor que no PC porque não tinha lançado RDNA 2 para PC ainda. Vocês lembram disso? Hoje nós já estamos na RDNA 3. E começa a se falar de PlayStation 5 Pro, porque o normal já tá ficando meio defasado em algumas situações ali. Porque já é octa-core Zen 2, cara, já tá no Zen 4 no PC. Já evoluiu muito isso daí. Tá na RDNA 2, já tem RDNA 3 no PC, tá? Então, eles têm essa dificuldade nos consoles porque não dá para mudar o hardware. E aí eles têm que fazer para aquele hardware. E aí traz todas as limitações. Então, queira ou não, cara, boa parte dos jogos são feitos com os consoles em mente. E isso atrasa talvez, né? Mas isso limita o quão bonito aquele jogo poderia ser, quanto liberdade o desenvolvedor poderia ter para lançar um jogo com gráfico bonito, sabendo que ele vai ter que rodar no PlayStation 5, no Xbox Series X, que às vezes não vai dar conta naquele alvo de FPS e resolução que eles estão planejando, tá certo? E também tem o outro lado, que é o desenvolvedor com pressa para entregar o resultado, às vezes pressionado pela gerência, pelos chefes, para lançar o jogo logo, e a otimização fica por último, e tem acontecido infelizmente em muitos casos. Last of Us, uma semaninha resolveram boa parte dos problemas de travamentos, de crashes ali, e melhorar a estabilidade. Uma semaninha, tá? Poderia ter adiado um pouquinho mais, né? Já foi adiado, mas enfim. Agora, pessoal, a minha opinião é 8 GB de fato está estagnado no mercado. Tá? O mercado ele foi evoluindo até um certo ponto e parou em 8 GB. Cedo ou tarde a gente vai precisar ter mais VRAM na nossa placa de vídeo. Tá? Não dá para ficar com 8 GB para sempre e querer que os jogos evoluam graficamente e continue se adequando a isso, porque nem sempre isso é possível. Às vezes é possível, às vezes é possível. Até porque tem muito jogo que recicla a engine, os caras relançam o mesmo jogo todos os anos. Aí não dá nem pra você falar, agora não roda mais, pô, é a mesma engine de 5 anos atrás. Mas tem jogos que estão vindo com gráficos mais pesados que inevitavelmente vão precisar. Se eu forçar isso sempre para baixo, eu vou estar limitando de uma certa forma a evolução gráfica. Tá? Só que também tem que ser feito com uma forma minimamente consciente para o hardware que está disponível no PC dos usuários, senão você enfrenta dificuldade de adesão. Tá?
Se você voltar para 2013, para vocês entenderem como é que era a quantidade de VRAM, cara, 2013, 3 e 4 GB de VRAM começava a ficar popular em placas mid, high-end, por exemplo, ali. 290X, 4 GB, 780 Ti, 3 GB. Eu lembro que tinha uma 7970 de 6 GB, tinha de 3 e tinha de 6. E a de 6 era muita VRAM. Pô, cara, a mesma VRAM da Titan, só a Titan tinha 6 GB na época. E essa 7970 6 GB. Pergunta se essas placas estão hoje rodando bem. Elas têm uma boa quantidade de VRAM, só que o chip gráfico ele ficou defasado. Então também tem esse ponto, não é só VRAM. Eu tenho placas de 8 GB de 7 anos atrás que rendem muito menos que placas de 6 GB hoje, por mais que tem mais memória. Então não é só... Pô, coloca 16 GB de memória aí. O chip gráfico também importa. É bom você ter muita memória, só que também com um equilíbrio em relação ao chip gráfico que você tem. Eu gostaria muito de ter uma 3070 com 16 GB de memória. Infelizmente não teve isso só com 8. E eu acredito que 8 GB é sim pouco para 3070. Eu vou mostrar para vocês por que eu penso isso. Então, 2013, 4 GB de VRAM começou a popularizar. 2015, 6 GB de VRAM a 8 GB. Então você tinha ali 980 Ti com 6 GB, R9 390X com 8 GB, 390 com 8 GB. Começou a vir nas mid-high o padrão de 6 a 8. 2016, GTX 1070, 8 GB. RX 580, nem concorria com ela, mas já tinha 8 GB disponível, tinha versões de 4 e de 8 GB. E ali era um ponto interessante porque você tinha escolha. Eu podia comprar a de 4 mais baratinha ou a de 8 mais cara com mais VRAM. E no final das contas mostrou que foi importante naquele momento de transição eu ter mais memória, porque ela rodou bem nos próximos anos. Até hoje uma 508 GB tem rodado de uma forma decente, mesmo tendo um chip um pouco mais antigo, mas tem um frame buffer legal, né, nessa transição de memória. E aí as placas foram dando uma estagnada. Você vê que no caso da própria Nvidia, e eu cito Nvidia porque Nvidia é líder de mercado, as placas 70 ficaram com 8 GB, 1070 8 GB, 2070 8 GB, 3070 e 70 Ti 8 GB, agora que tá indo para 12 GB nessas placas, que é o mínimo que a Unreal Engine 5 tá falando lá, né? Então, se for levar em conta aquilo que ele falou, ela já tá chegando já no limite do amanhã, né? Para uma placa tá sendo lançada agora. Vai ser assim? Não sabemos, mas enfim. E é fato que ficou estagnado. Deveria já na 3070 ter vindo com 16 GB, na minha humilde opinião, e agora poderia manter 16 GB, que teria um frame buffer muito legal para o poder de fogo que a placa tem a entregar. Infelizmente não foi o caso. No lado da AMD, a AMD ela tem uma participação muito pequena no mercado de placas de vídeo, então é natural que ela tente dar uma diferenciada contra os recursos. Um deles é a VRAM. Ela tem sim colocado mais VRAM nas suas placas desde muito tempo atrás. Você vê a série passada da AMD, tinha placas de 16 GB, o dobro de VRAM em relação ao que a Nvidia oferecia. Agora continua a mesma coisa. A 7900 XTX tem 24 GB, cara. 24 GB. A XT tem 20 GB. Então o VRAM na AMD sempre foi bem escrachado, joga lá em cima o VRAM para ter frame buffer, para ter sobra computacional. E me parece uma escolha interessante para um hardware tão poderoso no momento onde você tem jogos chegando com gráficos mais pesados e desenvolvedores largando para conta do usuário. Então eu fico naquela dúvida ali, pô, eu preciso de mais VRAM, então, já que os caras estão largando de mão de otimizar o jogo decentemente, né? Ou espero que eles corrijam e resolvam isso. Um recurso que chegou recentemente que ajuda a otimizar isso, otimizar o uso de VRAM, além dos recursos do próprio DirectX 12, né, é o upscaling por inteligência artificial, por exemplo, DLSS, FSR, aonde, no caso do DLSS, é por inteligência artificial, né? E ocorre que como eles reduzem a resolução nativa e fazem a correção com upscaling ali, e aplicam filtros, enfim, você reduz a VRAM, porque você está reduzindo a resolução. E isso ajuda a usar menos VRAM e ter uma qualidade gráfica muito parecida dependendo do jogo, dependendo da técnica que você está utilizando. Então é um recurso que também é bem-vindo para otimizar o uso de VRAM.
Infelizmente, nem todos os jogos têm, mas boa parte dos jogos lançados recentemente tem ou FSR ou DLSS, ou tem ambos, e acabam sendo muito bem-vindos, tá? E agora, Lucas, como é que tá a situação? A gente tem jogos muito bonitos chegando no mercado, alguns rodam bem nos hardwares modernos, alguns exigem mais VRAM. Você pega o Resident Evil 4 Remake, os gráficos legais, bem otimizado, só que se eu colocar ali as texturas 8 GB e sombras no máximo, cara, tem placas ali de 10 GB que você vai ultrapassar e pode crashar no meio do jogo. Então quando você entende que eu tenho que, na minha opinião, lógico, adaptar o jogo para o hardware que eu tenho e não o contrário, fazer o meu hardware forçadamente rodar aquele jogo, muitas das vezes me sujeitando a fazer upgrades. Se eu passo a fazer o contrário disso, eu percebo que muitas das vezes eu tenho um hardware legal para rodar uma qualidade gráfica boa e não preciso ficar com a neuro de trocar o tempo todo. Então, cito o caso Resident Evil 4, cara, eu rodei na 580 de 8 GB, só ajustando os gráficos, otimizando para a VRAM que ela tem e para a qualidade gráfica do chip e consegui rodar, deu para rodar de boa. Tá? Agora, se eu ficar com aquela neura de quero rodar sempre no Ultra, não, tem que estar tudo no máximo o tempo todo, cara, aí você pode se preocupar com VRAM, porque vai aparecer jogos mais pesados na VRAM, sim. Até porque, como vocês estão vendo na Steam, tá aumentando a quantidade de placas de 12 GB. Os caras da Unreal Engine 5 falando lá, não, é isso aí, vai precisar de mais VRAM. Cara, daqui pra frente, realmente, a tendência é que precisa de mais. Só que não significa que as placas de 8 e 6 vão virar inúteis, porque dá pra você ir regulando, ajustando resolução, gráfico, ativando FSR DLSS, coisas que ajudam a otimizar o uso de VRAM, tá certo? E aí entra a questão de otimização. Muitas das vezes dá para otimizar. Existem recursos nativos do DirectX 12 que permitem você reduzir drasticamente a VRAM. A questão é, quem quer fazer isso? Hoje em dia, os caras entram numa corrida para lançar o jogo o mais rápido possível, muitas das vezes reaproveitando engines, pega o mesmo jogo, relança de novo com uma nova cara, porque o interesse ali é puramente lucrar o mais rápido possível. É aproveitar, surfar o hype e lançar o jogo. E aí os caras, eu fico indignado porque eles não testam, cara. Ou se testam ali tipo com a 4090 e com 3900K, 128 GB de memória. Aí é lógico que vai rodar, mas eles não testam no hard que as pessoas realmente estão usando. E aí vende de qualquer jeito. Então, a otimização tem vindo em último lugar. Tá? E aí, quando a otimização peca, sobra para quem? O seu hardware se virar com isso daí. E aí vem o alto uso de VRAM, stutters e crashes e tudo mais que vocês conhecem. Jogos patrocinados é outro ponto importante, porque levanta-se hoje uma discussão. Ah, cara, Last of Us tinha um bundle ali com a AMD, o patrocínio, Resident Evil também, só tem FSR, né? Então são jogos patrocinados e a AMD tem muita VRAM, então eles largam a VRAM lá para cima para justificar você comprar uma placa AMD ou numa NVIDIA. Ou o contrário também é verdade. Ah, esse jogo é patrocinado pela NVIDIA, então o Ray Tracing nele é muito pesado porque só roda na NVIDIA com o DLSS 3, né? Então você tem essas questões no meio também. Não dá para dizer se o patrocínio influenciou ou não, mas dá a impressão que sim, quando o jogo é patrocinado para AMD, ele usa muito da VRAM, e quando é patrocinado pela NVIDIA, o Ray Tracing é mais pesado, ou usa mais Ray Tracing nos lugares, porque a NVIDIA realmente tem um hardware mais poderoso para Ray Tracing. Mas você fica no meio termo ali, e aí o que eu faço, né? O bom é que Ray Tracing dá para desligar, né? Agora, VRAM, às vezes você vai ter que sacrificar um pouco do gráfico principal do jogo. Às vezes o Ray Tracing é só um reflexo, uma sombra. No caso da VRAM, isso pode trazer travamentos se você exagerar demais. De qualquer forma, você vai ter que ajustar o seu hardware para o jogo, como eu citei para você. Chegando então ao final desse breve vídeo, a minha conclusão acerca desse bate-papo, né? É bom ter mais memória? Óbvio, é bom. Ter 24 GB, ter 16, ter 12, ter 10 para o futuro é melhor do que ter 8 e 6? Com certeza é bom. Agora, você também tem que avaliar o custo disso. Às vezes, ter muita VRAM também gera um custo a mais para você comprar a placa. Às vezes, não. Às vezes, você tem uma NVIDIA e uma AMD na mesma faixa de preço, a AMD tem mais memória. Normalmente, é o que tem acontecido.
se você acredita que VRAM vai ser o diferencial do futuro, como tem se dito em testes, entrevistas, ok, a AMD está mais preparada nesse sentido. Embora a NVIDIA também tem outros diferenciais, normalmente voltados na parte de software e produtos que podem ser utilizados ali, né, em lives, enfim. Aí você avalia a sua necessidade real. Agora, 8 GB acabou, fim da linha? Na minha opinião, não, porque dá para você ir ajustando, tá? Tanto nas placas de 8 quanto nas placas de 6. Cito o caso da Steam, a maioria das placas tem menos de 8. Lançar um jogo que use 16 GB de VRAM obrigatoriamente vai ser um tiro no pé. Ninguém vai conseguir rodar o jogo, cara. Então isso não faz sentido. Eles vão ter que, em primeiro lugar, ver o que tem no PlayStation, vamos lançar para a base dele para depois exportar para o PC, porque o PlayStation e o Xbox acaba sendo um limitador do PC. Eles acabam sendo meio que uma âncora ali, porque o hardware na época era muito bom, agora começa a ficar um pouco defasado, tá? E vai ficar mais ainda nos próximos anos. Então não adianta eles falarem assim, eu vou lançar um jogo que usa 20 GB de VRAM, mas quanto de VRAM tem no PlayStation 5? Esse é o ponto que eu tô falando aqui. Eles acabam segurando a evolução e ajuda quem tem um gráfico, um hardware no PC um pouco mais fraco, tá? Agora, eu também acredito que sim, placas de 8 GB, de 6 GB, principalmente de 4 GB, que já sofrem bastante nos jogos atuais, mas as de 8 e de 6 vão passar sufoco sim, já estão passando, seja por má otimização, ou seja, por jogos que realmente precisam de gráficos mais bonitos, que estão vindo com novas engines, jogos next gen, que inevitavelmente vão precisar de mais VRAM, porque é natural. Não adianta ficar sempre limitado naquele hardware, senão a gente teria os mesmos jogos de 10 anos atrás para placas de 1 e 2 GB de VRAM. Tem que se evoluir, e para se evoluir também tem que ter um hardware mais poderoso, tá? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, deixe seu comentário, seu compartilhamento. Um grande abraço, valeu, falou e tchau, tchau. E se forem comprar 40, 90 de 24 GB, compra no meu link, você me ajuda. Valeu, tchau, tchau.